Evangelho, sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem celebramos a solenidade de Corpus Christi. E acompanhando a Santa Liturgia e também o testemunho de diversos santos, tivemos a ocasião de aprofundar o nosso amor a Jesus presente na hóstia santa. Aumentamos também os nossos atos de devoção, mas sobretudo a sensibilidade do nosso coração para honrar e amar nosso Senhor e, ao mesmo tempo, oferecer por eles atos de amor pela comunhão e pela perseverança de toda a Igreja, pelas almas mais necessitadas do purgatório, e também apuramos no nosso coração o desejo de amarmos-nos intensamente como o Senhor nos pede. Que maravilha! E hoje, a sexta-feira seguinte, a solenidade de Corpus Christi, olha aí, temos a primeira sexta-feira do mês. Temos esse grande presente que o Senhor nos oferece com a possibilidade de meditarmos e fazermos memória do Sagrado Coração de Jesus. A primeira sexta-feira do mês consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. E amanhã teremos a oportunidade de celebrarmos também a memória ao Imaculado Coração de Maria. E dessa forma, nos preparamos para a celebração do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, que acontecerão na próxima semana. E durante esses dias, estamos também, como vocês receberam no dia 2, tendo a oportunidade de rezarmos juntos a novena ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Que oportunidade a novena nos entrega? Além da preparação para a celebração dos Sagrados Corações, a novena nos dá a chance de renovarmos durante esses dias a nossa consagração, a consagração da nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, olhando as graças concedidas pelo Sagrado Coração de Jesus a cada um de nós. Cada um dos temas apresentados na novena estão relacionados aos títulos da ladainha do Sagrado Coração de Jesus. E um outro tesouro que a novena está nos dando a possibilidade de degustarmos é o oferecimento do dia, que muitas congregações religiosas, segundo a orientação de seus fundadores, integraram nas primeiras orações da manhã e que muitos do apostolado da oração já o conhecem como uma oração muito promovida na devoção do Sagrado Coração de Jesus, através da ação dos jesuítas em diversos lugares no mundo. O oferecimento do dia é uma oração que nós estamos agora, como o padre falou, saboreando durante a novena. Quem não conhece está tendo a oportunidade de conhecer e pode ser uma daquelas orações que nos acompanha no início do nosso dia. Meu Deus, eu vos ofereço, em comunhão com o Sacratíssimo Coração de Jesus, por meio do Coração Imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias desse dia. Olha só, meus irmãos, tudo o que compõe o nosso dia, nós estamos já no início, ou seja, o dia está todo por acontecer. E eu já estou declarando que tudo o que vier, o recebo de boa vontade, com o coração aberto, mas em atitude de compromisso. Tudo recebo para transformar em ato de amor ao meu Senhor. As orações daquele dia, as obras, os sofrimentos, as alegrias. Peço a intercessão
do Imaculado Coração de Maria, porque é por meio desse coração que me ensina a amar Jesus que eu vou receber cada uma das coisas que virão no dia. E aqui está toda a realidade própria do nosso dia. O nosso diálogo com Deus, do diálogo com Deus, o nosso lançar-se na caridade por nossos irmãos, as obras, ao mesmo tempo os sofrimentos, ou seja, por conta dos nossos pecados e por conta da imperfeição de nossos irmãos, que não conseguem, assim como nós, em muitos momentos, receber a oferta que Deus faz e viver a partir do dom que Deus lhes concede, e também as alegrias, ou seja, os momentos em que Deus realiza suas maravilhas. As alegrias do coração do cristão são as obras e o testemunho das obras que o Senhor realiza ao nosso redor e em nossa vida por nós. Então tudo isso, eu já no início da manhã ofereço ao sagrado, em comunhão com o Sagrado Coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria. E aí continua a oração. Em reparação por todas as ofensas cometidas contra a vossa santidade infinita e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo. Então, como sabemos que o Senhor permanece oferecendo-se em sacrifício por amor e pela salvação das almas, o sacrifício da Santa Missa, ou seja, cada vez que celebramos a Santa Missa, estamos ali vivendo a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor continua se imolando pela salvação de cada um dos homens. Cada vez que ele, diante do Pai, intercede pela nossa... Ele já realizou a obra de salvação, mas nós participamos com o Senhor ao longo da nossa vida, tomamos parte no sacrifício redentor de Jesus. Então, oferecemos em reparação, ou seja, tomo tudo isso que o Senhor me dá e vivo com amor e ofereço. Ofereço como ato de amor ao coração de Jesus por todos aqueles atos de desamor que tenham acontecido. Santificando-se em nossos altares. Perdão, faltou esse pedacinho da frase, né? O coração está continuamente intercedendo e santificando-se em nossos altares. Ofereço-vos de modo particular pelas intenções do Santo Padre. E aqui nos unimos com as intenções do Vigário de Cristo, com as intenções do Papa. Um pedido que a Virgem Maria, em suas aparições, sempre recomenda, de rezarmos pelo Santo Padre. E como Dom Bosco uma vez falou, e eu tive a oportunidade de já partilhar isso com vocês, né? Os três branquinhos, as três alvuras da Igreja, a Santa Eucaristia, a Virgem Santíssima e o Santo Padre, que devemos amar. E ver que o Santo Padre é o vigário de nosso Senhor, tão amado da Virgem Maria, que o escuta em cada uma de suas intenções com um coração atento para fazê-las presente diante de seu Filho, ele que já as conhece. Mas Maria recebe, e o amor que o Papa Francisco tem pela Virgem Maria realmente é muito tocante. E saber que a Virgem Maria nos pede para rezarmos pelas intenções do coração dele. Quantas e quantas intenções e preocupações não passam pelo coração do Santo Padre, que vê e acompanha de diversos ângulos diferentes os sofrimentos da Igreja. Aqueles que nós conhecemos e aqueles que talvez a gente nunca venha a conhecer. Porque são tão reservados e, de certa forma, não conseguimos ver todos os dramas, sofrimentos, desafios que passam ao longo dos dias, dos meses, dos anos, em toda a Igreja pelo mundo. Mas boa parte disso chega até o Santo Padre. Por exemplo, cada sacerdote que, infelizmente, deixa o ministério sacerdotal precisa ser dispensado pelo Santo Padre. E a história, e cada uma dessas histórias passam nas mãos dele antes dele conceder a dispensa.
E por muitas e muitas vezes o Santo Padre levava aquela lista enorme de nomes de sacerdotes junto consigo para a capela em oração, antes de assinar os termos. Então, com um coração de pastor zeloso, quantas e quantas intenções não passam através do coração do Santo Padre, quantas e quantas súplicas, pedidos ele não traz diante do altar do Senhor consigo e não coloca aos pés da Virgem Maria. Cada vez que reza o terço, quantas intenções ele não leva, quantas preocupações ele não apresenta ao Senhor. Então, poder oferecer tudo isso pelas intenções do Santo Padre é um grande ato de amor e de comunhão com toda a Igreja e por toda a Igreja. E esse oferecimento do dia pode ser uma oração, a termos o hábito cotidiano de realizá-la. Outra oração que a novena tem nos ajudado a conhecer é uma que pode nos acompanhar junto com o texto da Divina Misericórdia, às 3 horas da tarde. Ó Deus, que no coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor, fazei que ofereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagrando a Ele toda a nossa vida. Quando suplicamos a misericórdia do Senhor e nos confiamos à misericórdia do Senhor, o Senhor quer nos levar pelo mundo como anúncio de misericórdia. E a Ele consagramos então toda a nossa vida, para que Ele nos conduza segundo a sua vontade, onde for necessário estar para que o Senhor seja amado e a sua misericórdia seja conhecida. Já pensou nisso? Nisso o que, padre? O senhor fala assim, já pensou do nada? Eu explico, é verdade. O fato de que muitas vezes a gente se depara com situações difíceis e o Senhor conta conosco para que a misericórdia dele seja conhecida. Quantas vezes já pensamos que uma ofensa, um sofrimento que passamos foi para que a misericórdia do Senhor fosse conhecida? Primeiro, reconhecida pelo nosso coração. Porque afinal, se podemos declarar o perdão, só o podemos mediante o conhecimento da misericórdia de Deus por nós. Assim como o Pai nos amou, amai-vos uns aos outros. Assim como mergulhamos no insondável oceano da misericórdia de Cristo, podemos agora anunciar a misericórdia do Senhor. Então, primeiro, relembrar. E segundo, ser um testemunho vivo dessa misericórdia. O Senhor foi e deu e dá um testemunho vivo da sua misericórdia por nós sempre, não em alguns momentos. E nós somos chamados muitas vezes a sermos também esse testemunho de misericórdia vivo pelos nossos irmãos e irmãs. Eles conhecerão a misericórdia de Deus através da forma como nós vamos enfrentar aquele momento difícil no relacionamento que está acontecendo. Não se comunica a misericórdia de maneira teórica, mas se comunica por meio de uma experiência. Assim como Cristo nos comunicou a misericórdia do Pai no seu sacrifício redentor. Se olhamos o Evangelho de hoje, meus irmãos, estamos vendo a continuação do 12º capítulo do Evangelho de São Marcos. E entre o versículo 35 e o versículo 37, é um trecho curto do Evangelho de hoje, Jesus fala aos escribas, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, e Jesus cita então o Salmo 109, que rezamos sempre nas segundas vésperas, a cada domingo.
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. E essa citação faz o Senhor depois referência, se Davi o chama de Senhor, como pode então ser seu filho? Aqui nós lembramos do prólogo de São João e lembramos de alguns comentários que fizemos ao longo dessa semana, da beleza da criação do homem, que foi o Pai cria e modela o homem pensando Jesus, pensando no mistério da encarnação. Que fantástico! Porque aquele que é desde toda a eternidade nos criou. E nos criou ao mesmo tempo para que no momento justo fôssemos, então, a humanidade fosse recebida pela divindade e acontecesse o mistério da encarnação. Que maravilha, meus irmãos! Saber que Deus nos ama desse modo. E se olhamos de maneira ampla, pensar nessa imagem mexe conosco, porque Deus não abandona. Se compromete tomando para si a nossa vida. Como eu sou chamado a me comprometer no amor com os meus irmãos e minhas irmãs? Eu tomo nas mãos o cuidado por eles? Ou muitas vezes o relacionamento ele vai e se mantém o quanto ele possa ser ou funcional ou suficiente? Amar significa tomar o outro nas mãos. Tomar de uma forma integral. Significa colocar junto o coração. Unir-se sem pensar em separar-se. Bom, pensar, a gente pode pensar pela nossa fragilidade, mas tem um socorro do Senhor que não nos permite que isso nos leve a desistir. Unir-me sem desistir do outro. Essa é a comunhão que o Senhor nos propõe. Essa é a comunhão a que nós estamos chamados e que só em Cristo podemos viver. Não é espontâneo ao homem chegar a esse ponto. É possível, mas é preciso que o Senhor nos conduza. Para isso eu queria dividir com vocês hoje um texto de São Tomás de Aquino. Ontem falamos a respeito de São Tomás de Aquino e o padre sugeriu a leitura do trecho da Liturgia das Horas. Hoje tomo um outro trecho de São Tomás de Aquino para falar sobre Nosso Senhor e o caminho que nos leva à vida. Aprendermos de Cristo e do coração do Senhor a vivermos essa comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Escreve São Tomás de Aquino: o caminho é o próprio Cristo. Conforme ele próprio disse, eu sou o caminho. E com muita razão, pois temos por ele acesso junto ao Pai. Porque, porém, este caminho não está distante do seu termo, mas unido a ele, Cristo acrescenta verdade e vida. De sorte que é ao mesmo tempo o caminho e o termo, o fim desse caminho. Eu sou caminho, verdade e vida. É o caminho segundo a humanidade. Olha que bonito. É o termo segundo a divindade. Assim, como o homem diz, eu sou o caminho, e como Deus acrescenta, a verdade e a vida. Por essas duas realidades, indica bem o termo deste caminho, o final desse caminho, o caminho que nos leva à verdade e à vida. O término deste caminho é a meta do desejo dos homens. E o homem deseja principalmente duas coisas. Primeiro, então interessante, São Tomás de Aquino está dizendo que o término desse caminho é a meta do desejo do homem. Verdade e vida. E ele diz, e o homem deseja principalmente duas coisas. Primeiro, o conhecimento da verdade.
o que lhe é próprio, pois o homem foi criado para conhecer a verdade. Segundo, a permanência no ser, ou seja, a permanência na vida, o que é comum a todos os seres, eles desejam viver. Cristo é o caminho que leva ao conhecimento da verdade, porque é Ele mesmo a verdade. Vocês se lembram como Deus se refere a Santa Catarina de Sena, falando a respeito do Verbo, do Filho? Se refere, ora como sabedoria, ora como verdade. Ele é mesmo a verdade. Conduze-me, Senhor, à tua verdade e entrarei em teu caminho. Cita a Sagrada Escritura, São Tomás de Aquino. Cristo é também o caminho que faz chegar à vida. É Ele próprio a vida. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Por esse motivo, designou o término do caminho como a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ambos se referem a Cristo. Em primeiro lugar, porque Ele é a vida. Nele era a vida. Prólogo do Evangelho de São João. Em seguida, porque Ele é a verdade. Era a luz dos homens. Ora, a luz é a verdade. Então, cita novamente o prólogo de São João. Se, portanto, indagas por onde passar, acolhe Cristo, o próprio caminho. Se você se pergunta por onde então eu devo caminhar nessa vida, acolhe Cristo, porque Ele é o próprio caminho. É este o caminho. Caminhei por Ele, caminhai por Ele. E Santo Agostinho disse: caminha pelo homem e chegarás a Deus. Olha que bonito, né? Frase de Santo Agostinho, referindo-se a Cristo. Caminha pelo homem e chegarás a Deus. A gente pega aquela primeira citação que São Tomás de Aquino fez lá em cima. É o caminho segundo a humanidade, é o termo segundo a divindade. Caminhemos na nossa humanidade, imitando a divina humanidade de Jesus, ou seja, buscando em tudo sermos como o Senhor, e chegaremos à vida, e chegaremos a Deus. É melhor claudicar no caminho do que caminhar com desembaraço fora dele. Toma nota dessa frase, hein? É melhor claudicar no caminho do que caminhar com desembaraço fora dele. Tem toda a razão São Tomás de Aquino. Ainda que a gente vá aos tropeções. Vocês lembram ontem que ouvimos Santo Ambrósio dizer, né? Eu sou pecador, porque sempre peco, preciso estar sempre próximo do remédio, falando a respeito da Santa Eucaristia. Pois bem, é melhor caminhar tropeçando pelo caminho, ou muitas vezes se cansando e fazendo muitas pausas e tendo muita fadiga, do que caminhar com desembaraço fora dele, fora de Cristo. Pois quem maneja no caminho, conquanto demore, chegará ao termo. Quem, ao contrário, vai por fora do caminho, embora correndo, se afasta cada vez mais do término desse caminho. Se agora perguntas para onde ir, eu lhe digo, adere a Cristo, que é a verdade, meta de nossa caminhada, pois o homem busca dentro de si conhecer a verdade. Minha boca meditará a tua verdade, ó Senhor. Se buscas permanecer, então adere a Cristo. Ele é a própria vida. Quem me encontra, encontra a vida e aurirá a salvação vinda do Senhor. Adere, por conseguinte, a Cristo se queres ter segurança. Não te desviarás, porque Ele é o caminho. Adere, pois, a Cristo e já começarás a encontrar a vida, que nele estará em plenitude, pois Ele é a plenitude da vida. Adere então a Cristo e perseguirás a verdade, pois Ele é a verdade. Os que a Ele aderem não andam fora, mas no caminho reto. Também não podem enganar-se, pois com efeito é Ele a verdade e ensina
toda a verdade, conforme suas mesmas palavras. Para isso nasci e vim aqui, para dar testemunho à verdade. E ainda, te digo, nada te perturbará, porque Ele mesmo é a verdade e o que dá a vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Por maiores que sejam os sofrimentos, jamais perderás a vida, pois Ele lhe dará a vida, aquele que é fonte e princípio de toda a vida. Como são claras e profundas as palavras de São Tomás, que grande professor nos ensina o caminho da vida cristã. E muito bem, meus irmãos, está aqui. Procuremos caminhar com Cristo e ter o coração sempre unido ao coração de Jesus, procurando em cada gesto da nossa humanidade imitarmos e vivermos segundo a divina humanidade de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tomás de Aquino e do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.